ar, o Rio Grande que dá certo. Hoje nós vamos conversar com o presidente do Grupo Herval, Agnello Segar, uma empresa que tem mais de 60 anos e que está presente em diversos segmentos, indústria, comércio, serviços e em todas as regiões do país. O Grupo Herval muito orgulha nosso estado por ter sua base na cidade de Dois Irmãos e é para lá que nós vamos agora. Seja bem-vindo, Agnello Segar, diretor-presidente do Grupo Herval, ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado pela oportunidade, assisto normalmente o teu programa, é uma satisfação poder participar do mesmo. Satisfação toda nossa. Como é que o grupo está transpassando esta fase agora, justamente? O estado vinha de uma seca, fomos impactados também pela restrição social do combate ao coronavírus. Como é que o grupo vem enfrentando essa situação? Tu sabes que o ano estava prometendo muito. O crescimento que nós tivemos em todos os segmentos no início do ano, nos 2 primeiros meses, foi muito bom. Inclusive, estivemos contratando em diversos segmentos e depois veio essa questão da pandemia, né? Mas a gente, quando começou isso tudo, tomou logo as providências necessárias e tivemos, sim, a paralisação de praticamente todos os setores e agora, lentamente, estamos reativando. Bom, os decretos já permitem a reativação da indústria, né, o decreto do Estado e também de alguns municípios. Tem um plano programado de reativação do parque industrial, presidente? Na verdade, nós aqui em Dois Irmãos, a indústria não era obrigatória a paralisação da indústria, mas nós, em meados de março, então, paramos a operação, reiniciamos agora, faz uma semana, com alguns setores e com parte do efetivo, porque o maior problema, na verdade, não adianta a indústria voltar, precisa voltar toda a cadeia. Se o meu cliente não volta, e principalmente o Sudeste, aí, que é São Paulo, que é o grande mercado consumidor, enquanto não voltar o lojista de imóveis, de colchões, ou aqui no estado também a indústria calçadista, que a gente é fornecedor também, a indústria de confecção, enquanto esse pessoal não volta, mas o calçado já está voltando, mas São Paulo ainda é um problema maior, principalmente nos grandes centros. Então, enquanto não houver essa volta, a gente está com efetivo muito reduzido aqui na fábrica, atendendo os pequenos clientes e cidades onde já existe possibilidade de empregos. O senhor depende do nível de pedidos, obviamente, para a reativação de toda a máquina da indústria, toda a planta do Grupo Herval. Em que medida está esse nível de pedidos nesse momento e como é que era antes da pandemia? Estava aquecido? Olha, que nem eu falei inicialmente, o mercado estava promissor. Então, nós tínhamos nos diferentes segmentos, para te citar a iPlace, que são as lojas da Apple. A Apple, no final do ano passado, fez lançamentos muito bons e os preços também compatíveis. Então, não valia a pena a gente comprar o iPhone no exterior. Os preços estavam mais ajustados. E aí a venda, nós chegamos no início do ano a ter 40% de aumento de vendas com relação ao mesmo período do ano anterior. E isso, logicamente, com a parada dos shoppings, isso foi drasticamente interrompido. Mas nós trabalhamos muito a questão do e-commerce, então no e-commerce conseguimos, porque permanecemos com 90% das 140 e poucas lojas que a gente tem nos shoppings, nós permanecemos com elas fechadas. E agora abriu Santa Catarina, acho que Mato Grosso, aqui Caxias do Sul, e temos então algumas operações já em andamento, mas a venda mesmo tem sido
online. Enquanto cresceu a venda online, se é que cresceu, ou ela conseguiu dar um rendimento que comportasse compensar algumas lojas? Olha, nós tivemos, tem diversos segmentos, por exemplo, na iPlace, nós fizemos questões aí de precificação e tal, nós tivemos aumento assim de 150% na venda online, né? Justamente porque precisávamos movimentar nosso estoque, movimentar o caixa também. Então, a venda online cresceu muito. Lógico, isso são promoções e tal, que a gente não vai poder seguir por todo o ano, né? Mas fez uma grande diferença. E para nós também foi um grande ensinamento. Nas lojas Taqui também nós tivemos um crescimento enorme nas vendas online. E de agora em diante a gente quer investir, a gente investe sempre. Inclusive temos uma nova plataforma comprada para entrar em vigor nesse ano, lá por setembro. Investimentos grandes na venda online, em plataforma, em softwares, em estrutura, para a gente participar mais desse canal de vendas. Bom, e de que forma a disparada do dólar impacta a indústria, presidente? Muito. Esse é um grande dilema que nós temos, porque nossos produtos, nós somos uma empresa muito verticalizada e nossos produtos têm origem no produto químico. Químico, por exemplo, para a fabricação de espumas de poliuretano. Essas espumas de poliuretano nós usamos nos nossos colchões que a gente fabrica, a gente usa nos estofados, nós usamos para espumas que vão para a indústria calçadista, que vão para a indústria moveleira, que vão para a indústria automobilística, que está totalmente parada, através de sistemistas, que são nossos clientes. Então, com esse impacto do dólar a 5,60, os produtos químicos acompanham esse preço. Eles, na verdade, são assim, mesmo tu comprando no mercado nacional, eles são o pentaxo dólar do dia anterior. Então, isso é um dilema, a venda praticamente parada ainda nesse momento, e você tendo que incrementar preço, porque é impossível tu vender quando tu tem no teu custo $1 de 4 e pagar 5,50, 5,60. Mas são coisas que a gente tem que administrar. Qual é o principal mercado hoje e o carro-chefe do Grupo Erval em matéria de produto, presidente? Se for em termos de produto na indústria, o maior mercado, como em tudo, é o Sudeste, né? São Paulo, aquela São região. Paulo é o carro-chefe É o PIB da nossa América economia. Latina. E, inclusive, a gente tem, no Rio Grande do Sul, a gente tem um pouquinho de desvantagem por questões de logística. Sim. Que estamos a 1.000 e poucos quilômetros, e isso impacta um pouco. Então, na verdade, a gente tem que ser aqui no Rio Grande do Sul mais competitivo que o player local, porque na hora da compra, o cliente não olha isso da onde vem, ele quer saber qualidade, preço. E então, sem dúvida, é o mercado de São Paulo. E o produto que a gente tem maior ênfase são os colchões. Agora... na parte moveleira, né? Sim, então, sim. colchões, mas a gente fabrica estofados, móveis de madeira, salas de jantar, dormitórios. Então, a gente tem uma gama completa na linha moveleira. E depois nós temos a parte de insumos para outras indústrias, que é essa questão de injetados. Nós fazemos muitos injetados para a indústria de
de escritórios, alguma coisa para automobilística. Temos clientes nesses segmentos aí, indústria de ônibus e indústria de confecções também. Mas eu vejo que aos poucos esse mercado vem retomando, mas lentamente, gradualmente. Sim. O grupo tinha planejamento de expansão, de lojas, de Parque Fabril. Como é que fica isso a partir de agora? Olha, nós expandimos algumas lojas da Apple e estamos terminando. Tem umas 3 ou 4 lojas que estão prontas para serem inauguradas. A gente seguiu esse plano. Nesse momento, não se pensa em nenhum tipo de ampliação. E até se for necessário, em algum segmento, se a gente entender que aquela loja não nos traz o resultado que precisa, eventualmente a gente pode fechar uma e outra. Porque não adianta, a gente tem que fazer o dever de casa. Mas as lojas que nós tínhamos programado da iPlace, esses contratos com os shoppings estavam em andamento, então essas vão ser abertas. E lojas da Taqui, nós temos uma inauguração e demais lojas que a gente gostaria de abrir no ano, agora tudo está cancelado, nós não vamos fazer ampliação nesse momento. Sim, até a recuperação. Como é que são escolhidos esses pontos? Tem pesquisa? Como é que funciona isso, presidente? Principalmente lojas iPlace, então, como são lojas, todas elas em shoppings, então a gente sim tem pesquisas e ali a gente também estava buscando lojas que um outro player da iPlace parou, que era a Saraiva, então a gente estava buscando esses pontos. Então, por isso, a gente já tinha o potencial de venda desses pontos e, por isso, também fizemos esses contratos no início do ano. Não esperávamos que acontecesse e ninguém, logicamente, esperava isso, né? Sim, e vai passar daqui a pouco. O grupo pensa em exportar produto? Tem esse planejamento? Olha, esse é o grande... Eu vejo assim que talvez o Brasil, os produtos brasileiros tenham uma melhor oportunidade, um melhor apelo. Por exemplo, eu penso que muitos lugares do mundo talvez vão substituir a dependência que existe atualmente da China. Todo mundo é dependente da China. O setor moveleiro, eu acho que a China exporta, os Estados Unidos importam 60% dos móveis da China. Então, eu entendo que aí existe uma possibilidade muito grande que os países vão reduzir essa dependência. Lógico, isso é uma coisa que leva tempo. Sim, e mas nós temos no ano Parque Fabril passado... para suprir isso, presidente. Como? Nós temos parque industrial para suprir isso e com móvel de boa qualidade, kits de móveis de boa qualidade, né? Eu digo assim, o Parque Fabril brasileiro estava com uma ociosidade em torno de 30%. Então, seria, lógico, o mercado americano, ele hoje também está com esse efeito da pandemia, mas eu vejo assim, uma sinalização bastante clara, e nesse sentido nós abrimos uma subsidiária no ano passado, na Flórida. Pena que no início do funcionamento começou esse problema. Nós já estamos participando de e-commerces lá e as perspectivas são muito boas. Tem que passar essa fase, né? Mas eu vejo como uma boa alternativa para o Brasil. E com o dólar de hoje, eu entendo que a gente é bastante competitivo também. Por que foi escolhida a Flórida para esse primeiro investimento lá, presidente? Olha, talvez por uma facilidade, e nós temos um membro da família também que se mudou, independente se abríssemos algo lá ou não, ela foi, esse sobrinho foi morar lá, e aí unimos o útil ao agradável também, e mesmo porque já tem outras operações
de empresas brasileiras nesse ramo, e aí decidimos que seria uma facilidade também, a Flórida. Então, decidimos lá também, é um mercado importante. Lógico, a Califórnia talvez é o maior mercado, Sim. mas... Tem muitos latinos e brasileiros lá também, né? Também, então tem uma facilidade, é uma extensão aí um pouco de extensão do Brasil aí. É verdade. O Mercosul, o senhor não vê como oportunidade? São poucas as chances? Não, nós vendemos bem, eu vejo assim agora, a Argentina realmente vai ser um problema, inclusive ela está saindo não do Mercosul, o acordo que está assinado com a comunidade europeia, mas de futuros acordos, então, não sei se isso é uma perda, acredito que no passado a gente o Brasil deixou de fazer muitos acordos até em função da Argentina, mas a situação econômica lá, eu acho que eles vão se voltar mais para a indústria local e é um mercado que eu acho que vai diminuir bastante. Mas nós temos países aí, que nem o Uruguai, um país extremamente pequeno, mas se a gente for analisar a exportação de imóveis dentro do Mercosul, eu acho que é o principal mercado. Então, mesmo pequeno como ele... Mas eu vejo todos os outros países, nesse momento, existe a pandemia, mas para todos esses países, sim, tem possibilidade, é um mercado que a gente atende. Lógico, nada se compara quando se fala no mercado americano. A gente está conversando com Aniello Segar, diretor-presidente do Grupo Herval. Vamos fazer um breve intervalo do nosso Rio Grande que dá certo. Em seguida, vamos contar um pouco da gestão, da família e um pouco mais da história do Grupo Herval. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje conversando com o presidente do Grupo Herval, Aniello Segar, direto de Dois Irmãos. Presidente Aniello, esta empresa, este grupo começou numa madeireira lá em 59. O senhor é a segunda geração dessa gestão toda, né? Sim, eu sou a segunda geração, embora esteja na empresa já há 50 anos. E a segunda geração, agora temos a terceira, que são os filhos meus, do meu irmão também, que estão na empresa. Mas a gente é segunda geração, mas empregado, funcionário na época número 9. Ah, olha então, só. O senhor ainda lembra da madeireira? Nos consideramos primeira geração ainda, né? Por sermos o funcionário número 9. O senhor ainda lembra da madeireira e o início? Lembro, com certeza, com certeza. Eram outras dificuldades e outros desafios na época, não é, presidente? Outros desafios. A gente tinha um pequeno depósito de madeiras aqui em Dois Irmãos, uma serraria em Santa Maria do Herval, daí vem o nome, a origem do nome Herval, Grupo Herval, e essa era tocada a água, não tinha energia elétrica. Era então, moinho? Imagina, era com roda d'água e tal, imagina o caminho, a trajetória que se teve, né? E aqui em Dois Irmãos, por muito tempo, sem telefone automático, telefone à manivela, e aí a gente foi iniciando com depósito de madeira, material de construção, depois a gente foi implementando novas linhas, móveis, eletro, depois se foi mais para a indústria. Então foi uma trajetória e hoje somos parceiros de uma marca como Apple, né? Onde temos 146 ou 148 lojas no Brasil e estamos presentes em todos os estados brasileiros. E é uma trajetória, né? De uma serraria tocada à água para uma marca mundial que nem a Apple. E tantas outras, que nem nós somos distribuidores da HP,
Então, a gente participa muito em licitações e tal. Então, no caso da HP, é B2B, é só para empresas. Sim. É um mercado interessante que a gente atua com bastante força também. Presidente, em que momento o senhor acredita que foi o grande salto do grupo, né? Foi na década de 70? Foi. Esse foi um momento interessante. Por isso também a gente foi colocando empresas de acordo com as oportunidades e necessidades. Então, no caso, nós já temos 25 anos de consórcio, mas o consórcio, uma das empresas do grupo, ela veio de uma questão que a gente vendia consórcios de uma empresa de São Paulo que literalmente faliu. E aí os nossos clientes que compraram, na época, lojas Erval, que hoje é Taqui, vieram com carnê e não tinham como receber a mercadoria. Então, nós pegamos esse carnê, pegamos uma procuração, entregamos o produto, acionamos a empresa que quebrou, então, mas entregamos o produto, mesmo não sendo essa a nossa obrigação. Mas, como o cliente tinha comprado conosco, e dali em diante nós fizemos o seguinte: vamos vender consórcio se nós pudermos garantir, se for uma empresa onde é garantia, uma empresa nossa. Fizemos um plano de trabalho e hoje, 25 anos depois, a gente está entre as primeiras no ranking, excetuando os bancos. O que era um problema virou uma oportunidade, então? Virou, em muitas questões assim virou. A mesma coisa a nossa financeira, nós começamos porque éramos obrigados como tínhamos o financiamento próprio, o crediário próprio em nossas lojas, abrimos a financeira porque os grandes players, eles já atuavam com financeiras e aí não se pagava o imposto sobre o juro. Então, naquela época, com juro altíssimo, com a inflação altíssima, então era um diferencial enorme e a gente teve que então fazer a própria instituição financeira. Então são às vezes oportunidades ou necessidades que se apresentam, obstáculos que se apresentam e se transformam em negócio. Como é que é a preparação dos colaboradores? Eu sei que tem um plano de desenvolvimento muito forte dentro do Grupo Erval, presidente. Nós estamos trabalhando, inclusive, este ano iniciamos com 2 setores, colocamos um diretor novo de exportação e um diretor novo de RH. Nós entendemos assim que precisávamos arejar um pouco mais a questão de RH, trazendo experiências de outras empresas, mesmo que fosse de multinacionais ou de empresas nacionais, trazermos novas visões e dentro disso nós estamos implementando, temos diversos programas de trainee, nós queremos colocar a nossa universidade também, do varejo dentro da nossa empresa. Então, nós temos como um dos maiores patrimônios são as pessoas. E a gente quer investir muito em pessoas e elas efetivamente fazem a diferença. Então, nós estamos com um programa que está sendo elaborado. Agora teve uma pequena pausa, né? Mas justamente preparando pessoas para os diferentes segmentos que a gente tem. Presidente do Grupo Erval, José Agnello Seger, o que é fundamental para o Rio Grande sair desse processo todo? A gente tem uma preocupação muito grande aí que a economia, infelizmente, não só aqui, parada do jeito que está, o Estado endividado. Temos outro problema que é a seca, embora que a safra no Brasil como um todo seja muito boa,
e o agronegócio tem sido realmente um dos esteios da nossa economia. O Rio Grande do Sul tem uma boa participação dentro disso, mas eu vejo com bastante preocupação. Eu vejo que o governo tem feito esforços, ele conseguiu no ano passado uma série de questões que ainda não foram implementadas, mas essa questão de privatização de empresas públicas que só dão prejuízo, que não dão resultado, essa modernização que ele quer fazer no governo, na administração. E eu penso que nós deveríamos fazer um pouquinho de benchmarking, talvez, com governos de outros estados. A gente vê o estado de Santa Catarina, vizinho, me parece que eles têm conseguido sucesso maior nas medidas que têm implementado. Eu vejo com bastante preocupação e dentro disso, assim, a gente tem, às vezes, volta e meia externado isso para as autoridades, para o governo, que nós precisamos encontrar saída. E uma dessas é prestigiar a indústria gaúcha, prestigiar a indústria local, porque ela tem, que nem no nosso caso, nós temos uma enorme dificuldade, porque o nosso grande mercado é o Sudeste. Então, logística, uma série de coisas aí, a questão tributária, quando se vê, eu sei que o governo é difícil ele poder abrir mão de certos tributos, o tributo dos combustíveis, o tributo que são maiores do que outros estados. Então, a gente tem muitos problemas aí e agora com essa pandemia eu acho que vão piorar. Mas a gente tem que acreditar, tem que trabalhar, tem que unir esforços para que se reverta essa situação. Agnello Seger, obrigado pela presença no nosso Rio Grande que dá certo. O Grupo Herval é parte desse Rio Grande que dá certo. Obrigado. Agradeço muito a oportunidade e vamos, como dizem, isso passa e esperamos sairmos mais fortes do que entramos nessa crise toda. Mais uma vez, obrigado. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.